cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém, glória a Deus. Amém. Como disse Paulo aos Romanos, a todos os amados de Deus que estais em Roma, no nosso caso que estais em Araraquara, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim saudamos a todos e damos bem-vinda a todos que estão conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, te louvamos, te bendizemos o Senhor o nome. Tu que és grande Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas também é o nosso Pai querido. É aquele que se compadece de nós. É aquele que nos assiste todos os dias e todos os dias supre as nossas necessidades, trazendo o teu sol sobre justos e injustos e colocando o pão na mesa do teu povo, também guardando, livrando todo mal, pois todos estamos debaixo das tuas asas, como estava o salmista, Senhor, e nós estamos seguros em ti. Por isso tudo, Senhor, nós somos gratos e por isso nos reunimos para louvar, te bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor, com os nossos lábios, mas também, Senhor, com o coração agradecido a ti, com um coração que te ama, que te louva, ó Pai, e que quer experimentar, Senhor, a intimidade contigo. E é isso que cada um veio fazer nessa noite, Senhor, te experimentar, ser tocado por ti, Senhor, sair daqui, ó Deus, transformado pelo teu poder, cheios do teu Espírito Santo. Faz tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para a edificação do teu povo. E assim, Senhor, continua conosco durante todo esse culto, recebendo as nossas adorações como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. E traz a nós, ó Deus, a tua bênção e a tua palavra. Assim, Senhor, esperamos e agradecidos já somos, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós temos uma participação especial na adoração, né? Vamos ter um momento de louvor com a Catarina, louvor infantil. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um marino, maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão.
rio, arranha-céus, profundo como submarino. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. A todos os irmãos e irmãs aqui presentes, nós desejamos a todos a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que é por Ele que nós estamos aqui, para louvá-lo, para agradecer por tudo que Ele tem feito. E vamos ficar em pé e cantar de todo o coração ao nosso Deus. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Que o meu pecado nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado
suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza em tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, nos amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus.
tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém, amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mesmo que nós não mereçamos isso. Isso tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor, pelo teu perdão. Então nós só podemos te dar toda a honra e toda a glória ao teu santo nome. Maravilhoso o teu nome é, digno de toda a honra e toda a glória. Louvado e louvado seja hoje e sempre. Senhor Deus, nós te agradecemos também pelo sustento, pela saúde, e te pedimos agora, Senhor, as tuas bênçãos para todos aqui, que o Senhor não deixe nada faltar, aqueles também que nos assistem de casa, que o Senhor abençoe ricamente, Senhor, dando, Senhor, sustento, dando saúde, dando paz, que o Senhor só pode vir de ti, Senhor, que nós possamos reconhecer que sem ti nós não somos nada. Agora te pedimos, Senhor, pela palavra que será proclamada, que o Senhor esteja abençoando o seu servo, o pastor Andrese. Usa ele, Senhor, Espírito Santo de Deus. Usa, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, conforme o teu querer, Senhor, que venha até nós aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e que nós possamos praticar nas nossas vidas. Obrigada mais uma vez por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, pois Ele é digno de tudo isso. Hoje pela manhã, na escola dominical, ainda estamos numa modalidade online de escola dominical, iniciamos uma nova série de estudo que, na verdade, vai funcionar como se fosse um curso bíblico, baseado nas cartas de Paulo aos Coríntios, nas duas cartas. E a propósito que eu tenho de fazer esse estudo bíblico em Coríntios é para a gente detectar, tanto na igreja de Corinto quanto na igreja do século XXI, os problemas que as igrejas enfrentam. A igreja de hoje em dia não é diferente nem um pouco da igreja do primeiro século, principalmente relacionado à igreja de Corinto. E esses problemas que estavam nessa igreja de Corinto, nós vamos detectar que também tem nas nossas, só que, principalmente, quais foram as soluções que Paulo apresentou para aquela igreja, que tem que ser também o nosso trabalho na igreja que nós vivemos, para que ela assim seja uma igreja que de fato louve a Deus, uma igreja que seja fiel à palavra de Deus e que seja fiel à sua missão na terra. A igreja ela tem muitos propósitos, mas tem coisas que não pertencem à vida da igreja, e aí a gente tem que saber realmente qual é a nossa parcela como igreja do Senhor para glorificá-lo, para viver a verdade e para cumprir a missão. Amém? Também nós estamos aqui nos cultos à noite seguindo uma série de mensagens baseado nas bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Deus ele nos construiu seres perfeitos, onde nós temos uma dimensão física, temos uma dimensão emocional, espiritual e temos uma dimensão também intelectual, mental. E cada área dessa Deus quer abençoar para que nós sejamos bênção também no mundo.
E uma vez que a gente é abençoado nessas áreas, a gente vai gozar de uma vida abundante. E aí, até agora, nós falamos principalmente da questão do coração, da importância de nós termos um coração saudável, um coração, e quando falo coração, estou falando do lado emocional do ser humano. Emoções saudáveis e ter no coração uma disposição de pensamento, de desejos, de coisas que reflitam o caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós vamos falar do corpo, o corpo como um instrumento de Deus, um instrumento para a glorificação de Deus, baseado principalmente nesse texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, do versículos 19 e 20, aí eu coloquei somente o 20, mas desde o 6 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, no versículo 19, Paulo faz uma pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que foi comprado por um bom preço, né? A tal ponto que a gente não pertence a nós mesmos. E aí no 20 diz isso: porque foste comprado por preço, o sangue de Jesus foi o preço pago. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do corpo como instrumento nas mãos de Deus para abençoar, para fazer a missão no mundo acontecer, e qual é a nossa participação a respeito desse corpo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido e amado, te louvo e te agradeço, Deus, pela oportunidade de abrir a Bíblia, Senhor, e refletirmos sobre ela. Mas essa reflexão, ela só se dará, Senhor, com sabedoria e com verdadeira instrução, se for o Espírito Santo que traga entendimento e iluminação aos nossos corações. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações para a compreensão das sagradas letras, e assim sejamos edificados nessa noite. É em nome de Jesus que eu te peço isso, ó Pai. Amém. Amém. Uma das coisas que nós precisamos reaprender como cristãos é a importância do corpo, não é? Porque nós cristãos, e principalmente nós como igreja do Senhor, a gente tem se desviado um pouco do entendimento do corpo, e a gente acabou abraçando um pensamento muito filosófico a respeito do corpo, que era da filosofia grega. Desde a época de antes de Cristo, na filosofia grega, o corpo ele nunca foi muito bem, nunca teve muita importância, nunca foi dado muito valor ao corpo. Por quê? Porque o corpo era um objeto material. E logo, sendo um objeto material, o corpo, o que se destacava era o aspecto intelectual, o aspecto da alma do ser humano. Então, nessa divisão entre corpo e psique, a psique era mais valorizada. A tal ponto que na cultura grega, por exemplo, o trabalho manual era trabalho para pessoas de baixa classe social, pessoas que não tinham instrução, pessoas que não tinham posicionamento, porque essas pessoas que tinham instrução e tinham a melhor colocação na sociedade eram pessoas do pensamento, da reflexão, da estratégia. Então o corpo só era, o trabalho manual era para os escravos e para os soldados, para aqueles que iam morrer nas batalhas, né? Então você não sabe pensar muito, vai para a guerra, vai lutar lá na guerra, né? Se der certo você volta, se não der certo fica por lá mesmo, né? Mas de fato o corpo ele era desprezado nas culturas antigas, e o cristianismo acabou abraçando isso. Existia um pensamento dentro do cristianismo que é chamado de maniqueu. No maniqueísmo, que é herdado do gnosticismo, tinha essa ideia de que tudo que é material é mal. O que importa são as coisas espirituais, da dimensão do sobrenatural, do transcendente. E assim se desprezava a questão do corpo. Tinha esse entendimento de que esse corpo não valia para nada, né? E isso é muito interessante porque Paulo, já naquela época, antes dessas filosofias ganharem mais força, mas ele já trazia algum tipo de pensamentos para as pessoas refletirem e não caírem no erro, mas assim mesmo a igreja caiu no erro. Então Paulo falava da importância do corpo bastante. Principalmente Paulo é o maior teólogo da teologia do corpo. Ele chega a dizer que essa questão do corpo é tão importante que nós vamos ter um corpo transformado para poder herdar a vida eterna. Então nós precisamos resgatar a importância do corpo. Por quê? Porque é no corpo que nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo. Nós temos 5 sentidos dados por Deus, e com esses 5 sentidos é a forma como nós apreendemos as coisas do mundo e nos relacionamos com ele, e com as pessoas principalmente.
É no corpo que nós temos as nossas necessidades de alimento, de calor, de toque, de exercício, de movimento, de sono e descanso, por exemplo. Então nós temos que começar a entender algumas coisas. E Paulo, nesse texto, principalmente que ele está abordando em 1 Coríntios, porque ele vai fazer muitas restrições, Paulo, do que o crente não pode fazer. Só que essa forma de linguagem que Paulo usa não pode ser confundida e tomada de forma errada, porque Paulo não está querendo nos limitar, nos privar e nos empobrecer da forma como nós podemos agir no mundo. Na verdade, não. Paulo ele quer trazer um entendimento para que a gente abra para uma compreensão de viver no mundo através do nosso corpo, através da liberdade e do uso correto do corpo. Quando a gente entende qual é a liberdade que Deus nos deu e o uso correto do corpo, a gente pode gozar de uma vida muito mais feliz do que aqueles que usam o seu corpo para outras coisas. E nós vamos entender um pouquinho isso. Então, o nosso corpo ele não deve ser submetido ao poder de uma escravidão, a tal ponto que faz com que a gente tenha impulsos e desejos que nos prejudiquem, que façam com que a gente sofra ao invés de a gente viver uma vida feliz. Porque é através do corpo que nós vamos ter o privilégio, principalmente, de servir para a glória de Deus. Então, Paulo ele traz um entendimento grandioso sobre a questão do corpo, e a importância do corpo vai se tornar bem explícita quando ele começa a dizer que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. O corpo já não nos pertence, ele foi comprado por Deus, de tal forma que nosso corpo não vai ser lançado num lago de fogo e de enxofre. E por pertencer a Deus, nós colocamos-nos numa situação de privilégio dentro da ordem da criação. Porque o nosso corpo agora é um instrumento de Deus. Foi isso que nós lemos lá em Romanos, logo no início do culto. Os nossos corpos, eles receberam da parte de Deus um valor tão grande que agora esse corpo ele é um instrumento para a justiça. E quando temos esse entendimento, a gente deixa de usar nosso corpo como um instrumento de iniquidade, mas passamos a fazer com que ele agora seja um instrumento de justiça da parte de Deus. A ponto de que esse tipo de viver glorifica, exalta a Deus. Paulo, lá naquela passagem bem conhecida de Romanos 12, ele vai dizer o seguinte, olha, apresentem vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazendo isso, vocês fazem, através do corpo, um culto racional a Deus. Olha só que interessante. Quando a gente apresenta o nosso corpo como um sacrifício, como um instrumento na mão de Deus, para a glória de Deus, isso está sendo santo e está sendo agradável a Deus. E da nossa parte, isso é uma forma de cultuar a Deus, um culto racional, um culto lógico, um culto que faz sentido para a nossa forma de viver neste mundo. E aí eu queria fazer uma contraposição, uma contraposição sobre a questão do corpo relacionado à vida da espiritualidade, principalmente. Porque a gente aprendeu muito sobre espiritualidade a partir de uma dimensão sem uso do corpo, e agora nós temos que aprender a viver uma espiritualidade também com o uso do corpo. E aí, então, Paulo, ele vai dizer um negócio que vai confundir a cabeça de muita gente lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Aqui Paulo está fazendo uma explicação para Timóteo a respeito dos exercícios espirituais, da piedade. Aí antes ele faz uma crítica um pouquinho, dizendo o seguinte, olha, tem os atletas, eles exercitam bastante o corpo. Eles correm em estádios, né? Ele está pensando aqui nas maratonas, né? Naquelas corridas de 100 metros rasos, 400 metros rasos. Essas pessoas, eles em tudo se dominam. Eles fazem um exercício e um esforço enorme para ganhar um prêmio. E aí Paulo vai dizer que esse prêmio que é dado é um prêmio do mundo, é um prêmio que ele vai dizer que é perecível.
Aí ele diz o seguinte: nós temos que praticar um tipo de exercício que é um prêmio eterno. E esse exercício é a piedade. É a prática de exercícios espirituais. Só que aí, para nós, a gente acha que então, tá bom, então eu vou fazer só exercícios espirituais e não vou ligar para a questão do corpo. O problema todo é que a gente não compreende uma coisa, que o exercício físico, ele é importante para a manutenção da nossa saúde, do nosso corpo, e a piedade é importante para a saúde da alma em relação a exercícios divinos. Só que tem um detalhe. A gente pode fazer um exercício de espiritualidade através do corpo, que também glorifica a Deus. Porque o corpo ele também pode se exercitar de uma forma de espiritualidade. Por exemplo, o jejum. Praticar o jejum é o exercício que você faz com o corpo que tem um benefício para o espírito. De suma importância, inclusive. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz esse exercício de espiritualidade, envolvendo também o corpo, a gente também unifica-nos como seres que somos integrais. Não dá para a gente dividir espírito, alma, corpo, não dá para a gente ficar, né? Tipo, eu gosto de ler aqueles gibizinhos do Calvin, né? E teve uma vez que Calvin ele acorda num dia de frio, aí ele todo revoltado diz para a mãe dele que não vai para a escola, não é? E aí a mãe dele apronta ele e joga ele lá na calçada para esperar o ônibus, né? Aí ele lá na calçada todo emburrado, né? Porque tem que ir para a escola, e diz: o meu espírito continua lá na cama, né? Quem dera que desse para fazer isso. O problema é que você tem que acordar cedo, tomar banho, tomar café, ir para o trabalho, vai corpo, alma, espírito, vai tudo junto. Não dá para desligar uma coisa da outra. E é esse que é o nosso entendimento. Então, por exemplo, quando a gente faz um exercício do jejum, que é uma coisa física, a gente, nesse exercício do jejum, a gente começa a se abster, não só do alimento, mas o jejum também é um exercício de espiritualidade, porque a gente aprende, se abstendo do alimento, aprende a se abster também de paixões que corrompem a alma. O corpo tem que se abster de paixões que corrompem a alma. Então, por exemplo, existem jejuns de coisas que têm benefício espiritual. Por exemplo, Paulo ele fala da prostituição, fala do adultério. Se abster desse tipo de coisa, não fazer esse tipo de coisa, que é uma coisa que a gente faz através do corpo, as pessoas se prostituem com o seu corpo, adulteram com o seu corpo. E quando se abstém disso, quando faz jejum disso, ela está exercendo uma prática de espiritualidade. Da mesma forma, porque para a gente não ficar só nessa área do sexo, que acha que crente só sabe falar mal do sexo, né? Mas o crente também fala mal, deve aprender a também exortar sobre a questão de glutonarias, bebedices também. Quando a gente se abstém, ou quando a gente tem um uso moderado dessas coisas, que são coisas que a gente faz com o corpo, a gente tem benefícios espirituais. Está vendo como está ligado? Então, quando eu faço moderadamente o uso de alimentos, de bebidas, de qualquer outra coisa, ou quando eu me abstenho mesmo de coisas que prejudicam o corpo, dá prazer ao corpo, mas quando prejudica o corpo, eu faço também um exercício de espiritualidade e cresço espiritualmente nesse sentido para com Deus. E isso são coisas muito importantes para nós. Não tem como desligar. Não tem como desligar. E aí eu queria fazer outras comparações. Por exemplo, nosso corpo precisa de água. Com a água nós hidratamos o nosso corpo. A água nos proporciona vida, inclusive, ao nosso corpo. E essa comparação pode ser feita com a água espiritual também. Jesus, em certo momento lá no Evangelho de João, diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem beber dessa fonte jorrará para a vida eterna. Tem um convite lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então você observa que a água física, aquela que nós bebemos, ela hidrata da vida ao corpo, e ela é uma metáfora também para a água espiritual. Então nós precisamos de água para o corpo e água para o espírito.
Outra comparação é a respeito do sol, que é a fonte de vitamina D. A importância do sol, ela serve para regular a nossa concentração de cálcio e fósforo no organismo. Por isso que é bom pegar 15 minutos de sol, não aquele sol que tem muita URV de certos horários, mas o sol, principalmente das primeiras horas da manhã, das últimas horas da tarde, são muito boas. Elas ajudam a fortalecer os ossos, os dentes, além de melhorar o nosso sistema imunológico e ajudam na prevenção de algumas doenças. Isso aqui eu peguei de um livro sobre saúde e diz que a vitamina D ajuda a combater, por exemplo, diabetes e pressão alta. A importância do sol. E em vários momentos a Bíblia fala de Jesus como o sol da vida, como aquela luz que nos ilumina. E Paulo fala de que a gente contemplando o Senhor, esse sol, que é a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. O sol serve para o corpo, traz todos esses benefícios. E Jesus, que é o nosso sol, também traz benefícios para nossas vidas. Outra comparação é o sono. Sem o sono, o nosso organismo passaria a apresentar vários problemas graves, como prejuízos à nossa capacidade de memorização, cognição e desempenho motor. Olha só, a falta de sono traz esses prejuízos, além de trazer irritabilidade, cansaço, dores de cabeça, visão turva e alterações no metabolismo. O recomendável é dormir pelo menos 7 horas por dia. 7 horas por dia. E a Bíblia fala de sono também. Durante o sono nós experimentamos a proteção do Senhor. O salmista, no Salmo 4, versículo 8, diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Tem um outro salmo que diz que durante os sonos da noite o Senhor nos ensina. É no momento que dormimos que o nosso cérebro inconsciente começa a trabalhar tudo aquilo que a gente experimentou durante o dia e traz sabedoria ao nosso coração. Então o sono faz parte também de um exercício, não só benefício para o corpo, mas de um benefício para a mente, um benefício para a nossa alma também. E o jejum, que eu já estava falando, existe o jejum terapêutico, que aí você consulta o médico, ele vai lhe recomendar, porque cada um de nós tem um sistema imunológico diferente. O que serve para mim não serve para você. Então, cada um tem que se conhecer a sua saúde para saber praticar corretamente o jejum que você pode praticar. E esse jejum terapêutico ele pode ser usado para melhorar o metabolismo do organismo, diminuindo o estresse oxidativo, as inflamações, promove emagrecimento e auxilia na prevenção de tratamento de algumas situações, como envelhecimento precoce, síndrome metabólica e pressão alta e diabetes. Então, o jejum tem benefícios para essas áreas da saúde do corpo também. Além, como eu estava falando, de que o jejum, ele também, o jejum de alimentos, ele também é uma metáfora para jejuns de muitas outras coisas que a gente tem que se abster, para que assim a gente consiga ter uma vida espiritual melhor. E aí, trabalhando um pouco essa questão do jejum, Paulo usa uma expressão muito esquisita. Ele diz assim, que eu esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à escravidão. Paulo usa essa referência em relação ao jejum. Esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. Ou seja, eu trabalho de forma pesada, dura, porque o corpo ele é cheio de desejos, cheio de paixões. Não é? E aí a gente tem que tornar esse corpo, os desejos desse corpo, escravos de coisas espirituais. Para que assim a gente não pratique aquilo que nos prejudica, mas pratique aquilo que traz saúde para o nosso ser completo. Então, cuidar do corpo, cuidar da saúde é muito importante, porque esse corpo não nos pertence, pertence a Deus, e Deus quer usar ele de forma poderosa e grande na sua vida. Você estando com bem-estar físico, emocional, mental, é que ele pode te usar para abençoar outras vidas. É você estando bem que você pode se levantar e trabalhar para abençoar, para alimentar a sua casa. Mas também é você estando bem que você pode sair para ajudar alguém que precisa de você. Ontem eu estava tendo uma aula com Júlio Zavatieri, que é considerado um dos maiores teólogos do Brasil, e ele trouxe uma reflexão muito interessante naquele texto quando Jesus diz assim: vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, porque quando estive fome tu me deste de comer, quando estive sede tu me deste de beber,
Quando estava nu, tu me deste de vestir. Quando estava preso, tu foste me visitar. E essas pessoas que estão sendo tratadas com essa expressão de Jesus diz o seguinte: quando foi que fizemos essas coisas a ti? Quando tu fizeste a qualquer um dos pequeninos necessitados. Então essa questão de a gente sair para abençoar vidas é uma questão de que a gente sai porque a gente está bem para poder fazer isso. A pessoa que gosta de saúde é aquela que pode ir no hospital para tentar levar um consolo, um conforto, uma oração para quem está enfermo. Quem está bem emocionalmente é aquela pessoa que pode chegar e emprestar o ombro para aquele que chora de angústia, de dor, de sofrimento. Então é importante nós cuidarmos da saúde, porque quando estamos bem, nós podemos ser bênção para os outros. Quando estamos mal, nós é que precisamos dos outros para que nos ajude. E aí eu gosto da metáfora que Paulo faz do corpo, porque Paulo pega o corpo do ser humano e usa esse corpo para trazer compreensões para as pessoas a respeito da igreja do Senhor. Então, por exemplo, ele vai dizer que no seu corpo, um não é mais importante do que o outro. O olho não pode dizer para o pé: eu sou melhor do que você e não preciso de ti. Porque se o olho está bem, mas as pernas não funcionam, você não vai para lugar nenhum, o olho vai ficar parado. Naquele corpo parado e inerte. A mão não pode dizer que é melhor do que a orelha. Então, Paulo começa a falar da utilidade de todos os membros do corpo. Ele fala da importância da unidade desse corpo e do serviço mútuo que esse corpo pode praticar. Um beneficia o outro em tudo. Nós somos os seres sistêmicos, integrais. E aí isso ele traz para a igreja dizendo o seguinte: a igreja, ela também, todos os membros, cada pessoa, ela é importante. Ela tem valor. E o valor dela está na unidade uns com os outros. Estar no serviço de um para com os outros. Estar na utilidade que ela tem. E nós temos que valorizar essas questões. Tanto individual, o nosso corpo, como um sistema completo que precisa dele todo funcionando, quanto também da igreja toda funcionando. Então, por isso, nós precisamos cuidar mais do corpo. E aí a Bíblia vai trazer para nós alguns aconselhamentos. Por exemplo, a questão da alimentação. A Bíblia se importa com nossa alimentação. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, existe lá aquele monte de regras lá no texto de Levítico, né? Na segunda metade já de Êxodo, o livro de Levítico completo e uma parte de Deuteronômio traz ali um monte de regras. E entre aquelas regras existem as regras alimentares, né? E aí existe uma compreensão um pouco errada de algumas daqueles mandamentos que lá estão presentes. Algumas pessoas acham que obedecer aqueles mandamentos tem a ver com a vida e a morte, com a bênção e maldição espiritual, de ir para o inferno ou ir para o céu. E não, tem coisas lá que é simplesmente Deus preocupado conosco, querendo que a gente tenha uma vida abençoada, goze de bem-estar e nos recomenda a essas coisas. Entre elas, as regras alimentares. Se você comer uma carne de porco, que era um dos alimentos mais proibidos dentro da cultura judaica, não vai para o inferno por causa disso. Você pode ganhar uma enfermidade somente. Mas Deus se preocupa justamente que você não pegue enfermidade, é isso que é o negócio. Então Deus ele se apresenta naquela parte do texto como nutricionista, como o melhor nutricionista de todos, PhD, e recomenda para que você goste de boa saúde física, tem esses alimentos aqui que são os mais adequados para você. Se você comer esses alimentos, você vai gozar de boa saúde, de disposição física. Vai evitar um monte de problemas no seu corpo e vai ter energia. Esse tipo de alimento a cultura judaica chama de alimentos kosher, cozinha kosher, né? Que são alimentos saudáveis. Hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo sobre a questão da qualidade dos alimentos dos brasileiros. E uma das coisas que é interessante é que descobriram que os alimentos até se alimentam bem, só que está tendo uma tendência de começar a trocar, até por questão de custo, né? Porque os alimentos mais saudáveis, orgânicos, são mais caros. E aí a tendência, por conta do alto aumento de preços, é que as pessoas estão
optando agora por se alimentar de comidas processadas. Os alimentos processados, eles vêm com alto teor de sal, porque são os conservantes, e fora um monte de outras químicas. E esses fazem um pouco, faz mal para a saúde a longo prazo. E aí nós temos que atentar para esta questão dos alimentos. Não é que você está proibido de comer tudo o que você quer, mas é se alimentar de forma sábia, equilibrada. Eu trouxe uma nutricionista aqui antes da pandemia para falar da igreja, e ela tem como lema dela justamente isso. Não é que você não possa comer de tudo. O que você não pode comer é tudo. Não é? Então ela fala o seguinte, dos tipos de alimentos, todos eles você pode comer. Só não coma muito. Né? Se a mesa está cheia de comida, não quer dizer que você tem que comer tudo que está na mesa. E essa é uma questão muito importante para a nossa alimentação. Outra coisa também é a questão dos exercícios regulares. Nós precisamos ter uma vida de exercício regular. Esses homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao qual, no caso Paulo, que falou que o exercício físico é pouco proveitoso, na verdade eles não tinham muito problema com falta de exercício porque eles caminhavam muito. Se você pega as 3 viagens missionárias de Paulo e calcular quilômetros de caminhada ali, ele dá mais de 10 quilômetros por dia que eles andavam. Você imagina, caminhar mais de 10 quilômetros por dia. Né? Tem exercício melhor do que esse? Ele saía de uma região para outra a pé, gente, a pé. Jesus andava na Galileia inteira, praticamente, de vez em quando ia da Galileia para a Judéia, e no meio tinha Samaria. Imagina a distância que não é isso tudo. Né? Então, eles, de uma certa forma, praticavam os exercícios. E aí é outra questão que também você tem que se conhecer para saber o que você pode fazer de exercício físico. E aí o ideal é que você procure um profissional, faça consulta no Dr. Google. O Dr. Google tem muita coisa de graça lá. Existem muitos sites bons na área de saúde e de exercício que você pode consultar, que já está lá, boas recomendações. Mas o ideal é que você faça um exame para saber como está sua questão cardíaca, para saber que tipo de exercício você pode fazer, qual que não é adequado, que tipo de ritmo você aguenta e qual não, porque cada um é diferente do outro e a gente tem que se conhecer. E a Bíblia fala do repouso, do relaxamento e da meditação. Praticar repouso, relaxamento e também meditar são coisas muito benéficas para o corpo, porque, inclusive, isso evita o estresse físico e o estresse emocional. Com falta de repouso, o nosso corpo ele estressa. Daqui a pouco a pessoa vai estar tendo espasmos, e falta de energia, principalmente. A falta de repouso faz com que a gente esgote nossas energias. E uma vez que a gente esgota a nossa energia física, isso afeta a nossa alma, a gente fica indisposto para muita coisa. E é por isso que é importante a gente repousar. Inclusive, para quem pratica até musculação sabe disso, que a pessoa gasta lá 1 hora, 2 horas, 3 horas de treino, mas os músculos só vão realmente reagir, crescer na hora do repouso. Por isso que, juntamente com a musculação, ela precisa ter os alimentos adequados, porque aqueles alimentos vão começar a fazer efeito nos músculos. Então, alimentação, exercício, repouso são pequenas recomendações para que a gente cuide bem do corpo. E enquanto estamos cuidando do nosso corpo, nós vamos estar em condições de Deus nos usar para a glória do nome dele. E quando ele enviar você para abençoar a vida, para fazer qualquer coisa, você vai estar bem disposto. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, te louvo e te agradeço, ó Deus, porque tu se preocupa conosco, a tal ponto de que tu recomendas, Senhor, conselhos para que a gente, com sabedoria, cuide do nosso corpo. Um corpo, Deus, que a gente chama de nosso, mas como lemos em Paulo, ele já te pertence. Tu compraste cada um de nós pelo preço do sangue de Cristo Jesus. E este corpo, Senhor, agora ele passa a ser habitação do Espírito. E para que o Espírito possa nos usar de forma grandiosa, maravilhosa e abençoadora,
o ideal é que nós estejamos bem, com saúde, com energia, com disposição, para atender às demandas do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a ter consciência disso e a cuidar mais de nós mesmos, a valorizar a importância do corpo, Senhor, para o serviço cristão e para a vida cristã. Nos ajuda nisso, ó Pai, traz-nos consciência. E aqueles que estiverem enfermos, ó Pai, que dificulta a sua vida, Senhor. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem nem vir à igreja por conta da saúde, ó Pai. Eu te peço, toca nessas pessoas. Cura elas. Traz saúde, traga vigor físico para esses irmãos e irmãs, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra metáfora, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que Ele levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda segurança, provisão, que Ele abençoe e prospere em todos os teus caminhos, contando sempre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e com as santas consolações e força do Espírito Santo, desde agora até a vinda dele para todo sempre. Amém. Amém.